Fala aí, meus queridões! Vamos lá, pessoal? Tudo bem com vocês? Bom, desculpe aí a pressa, mas é que um colega de vocês me mandou uma mensagem pedindo aí, dizendo que estava com dúvida na questão 8. Então vamos fazer um exercício similar à questão 8 para ajudar vocês a entender e a resolver. Então vejam só aqui, pegamos aqui um parecidíssimo aqui, ó. Determine os valores de D para que a função y igual a x ao quadrado menos 6x mais d não apresente raízes reais. Então tem que achar um valor aqui para a letra D para que essa função não tenha raízes reais. Beleza, vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui é determinar os elementos. Então, quem vai ser o A? O A é o número que está sendo multiplicado pelo x ao quadrado. Como o x ao quadrado está sozinho, significa que ele está sendo multiplicado por 1. Beleza. Quem é o B? O B é o valor que está sendo multiplicado pelo x. No caso aqui é o menos 6. E quem é o D? E quem é o C, aliás? O C é o valor independente, que não está sendo multiplicado nem por x e nem por x ao quadrado. No caso aqui o C é o D. Beleza. Agora nós temos uma condição aqui, ó. Qual é a condição? Para que essa raiz não apresente, para que essa função não apresente raízes, então vamos colocar aqui, ó. Para que a função, seja ela qual for, para que a função não tenha raízes, isso implica dizer que delta tem que ser menor do que zero. Então, para que uma função não tenha raízes, delta tem que ser menor do que zero. Aí você tem que voltar lá atrás e lembrar das explicações. Se na função eu tenho delta maior do que zero, essa função terá duas raízes distintas. Se delta for igual a zero, essa função terá duas raízes iguais. E se delta for menor do que zero, essa função não tem nenhuma raiz real. Então é isso que está dizendo, ó. Para que a função x ao quadrado menos 6x mais d não apresente raízes reais, para que isso aconteça, delta tem que ser menor do que zero. Agora, se delta tem que ser... Quem é delta? Olha só. Como delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, isso significa dizer o quê? Que b ao quadrado menos 4ac também tem que ser menor do que zero. Beleza? Professor, por que o b ao quadrado menos 4ac tem que ser menor do que zero? Porque b ao quadrado menos 4ac é igual a delta. E delta tem que ser quanto? Está aqui, ó. Delta tem que ser menor do que zero. Então, meus queridões, basta eu pegar a formulazinha aqui, ó. Eu tenho uma inequação. Então, vamos trazê-la para cá, ó. B ao quadrado menos 4ac menor do que zero. E aí é só você substituir. Quem é o B? O B é o menos 6. Então, nós teremos menos 6 ao quadrado menos 4 vezes a, que é 1, vezes o C, que é o D, isso daqui menor do que zero. Resolvendo a bagaça, menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes 1, menos 4D, menor do que zero. Continuando aqui, então eu terei o quê? Menos 4D é igual a 0 menos 36. Não é isso? 36 está positivo, vem para cá, negativo. Então, olha só. Vamos trazer para cá por conta do espaço. Então, aqui eu vou ter menos D, não é isso? Igual a menos 36. Esse 4 está multiplicando, ele vem para cá, dividindo. Agora, observem que eu tenho o sinal de menos aqui com o D. Não pode, ele tem que ficar isolado. Nós temos um coronavírus aqui. Vamos aplicar aqui a cloroquina, que é o menos 1. Não é a vacina chinesa, é cloroquina ainda, viu? Então, brincadeira à parte. Opa, esse aqui está errado, professor, desculpa, aqui é o sinal de menor e aqui também é o sinal de menor. Tem que seguir na sequência, ó. Menor, 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 menor e menor aqui.
Beleza. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque o D está negativo. E toda vez que você multiplicar por menos 1, você vai inverter o sinal da desigualdade. Beleza? Beleza. Então, menos vezes menos é mais D. Agora aqui, está menor, vai ficar maior. Menos e menos é mais. 36 dividido por 4 é 9. Então, qual vai ser o valor que D pode assumir para que essa função não tenha raiz? Então, qual é a resposta? Resposta: para que essa função não tenha raízes reais, o que tem que acontecer? D tem que ser maior do que 9. Qualquer número maior do que 9, essa função não vai ter raízes reais. Se você colocar o 9, delta vai ser igual a 0. Tem raízes reais? Tem. Se você colocar o 8, você vai achar um valor que vai te dar duas raízes. Mas se você colocar o 10, por exemplo, se você colocar o 10 para o D, não vai ter raízes reais, porque o delta será negativo. Então presta atenção, vamos dizer aqui, vamos tirar a prova rapidinho aqui. Vamos dizer que P, seja igual a 10. Ó. 10 é maior do que 9. Então, para que não tenha raiz, delta tem que ser maior do que 9. Então vamos ver se está certo. Ó. Colocando aqui, ó, x, então aqui eu terei o quê? Transformando aqui, ó, x ao quadrado, não é isso? Menos 6x mais 10, beleza? P igual a 10, estou dizendo que P igual a 10 porque 10 é maior do que 9. Isso daqui eu estou falando para vocês que essa raiz, que essa função não terá raiz agora. Olha só, então vamos calcular o delta. Quem é o delta? Ele já está aqui, ó, b ao quadrado menos 4ac. Então eu terei delta igual a menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes o 10, que agora o 10 passou, o c passou a ser 10. Então delta é igual a 36, 6 ao quadrado, 36 menos 40. Delta é igual a menos 4. Observa que o delta deu negativo. Se o delta é negativo, ele é menor do que zero, ele não tem raiz. Essa função não tem raízes reais. Beleza, meus queridões? Então lembre-se, qual é a condição para que uma função tenha duas raízes distintas? Para ter duas raízes distintas, delta tem que ser maior do que zero. Delta tem que ser positivo. Qual é a condição para que uma função tenha duas raízes iguais ou uma raiz só? Delta tem que ser igual a zero. E qual é a condição para que uma função não tenha nenhuma raiz real? Delta tem que ser menor do que zero. Então, como ali no exercício 8, assim como aqui nesse exemplo, está dizendo que eu quero um valor para que essa função não apresente raízes reais, então, meus queridos, delta é menor do que zero. E quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então, como delta tem que ser menor do que zero, b ao quadrado menos 4ac também tem que ser menor do que zero. E quem é o a, o b e o c? X ao quadrado, vamos apagar isso aqui, x ao quadrado menos 6x mais d. Então o a vai ser o 1, o b vai ser o menos 6 e o c vai ser a letra d maiúscula aqui. Ó. Então, como delta tem que ser menor do que zero, e delta é b ao quadrado menos 4ac, b ao quadrado menos 4ac também é menor do que zero. Então, substituindo, quem é o b? É o menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o 1, que é o a, e vezes o d, que é o c. Então, multiplicando, menos 6 ao quadrado, 36. Menos 4 vezes 1 vezes d, menos 4d, menor do que zero. Então, eu terei o quê? Menos 4d, menor do que zero. Esse 36 está positivo, vem para cá subtraindo. Então, eu terei o quê? Menos d é menor do que menos 36 sobre 4, porque o 4 está multiplicando, ele vem para cá dividindo. E como você tem o d negativo, não pode ficar o sinal de menos aqui. O que eu vou fazer? Multiplico por menos 1 e aí eu inverto o sinal da desigualdade. Então, menos e menos é mais. Aqui é menor, vai ficar maior. Menos e menos é mais. 36 por 4 é 9. Beleza?
curtem, compartilhem, dê o seu like ou o seu dislike para a gente poder avaliar o nosso trabalho. E não se esqueçam que as atividades serão aceitas, a data limite é hoje, até às 8 horas da noite. Beleza, meus queridões? Um abraço a todos, fiquem com Deus e respeitem papai e mamãe sempre. E se você não puder, enviar aí para o e-mail que está aparecendo aí abaixo do seu canal, deixe na escola até amanhã pela manhã. Valeu, pessoal, um abraço, fui!